Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Diz assim, a santa e poderosa palavra de Deus. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, na sua Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, hoje, por tradição, muitas igrejas celebram a Páscoa. E, é claro, com o entendimento correto de que devemos celebrar a ressurreição de Cristo. É claro que não apenas hoje. Se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, você precisa celebrar a Jesus, o Cristo que vive e reina para todo sempre, todos os dias. Não apenas hoje, não apenas por essa data do calendário. Não faz parte do calendário bíblico, mas faz parte da tradição. E devemos sim celebrar ao Senhor Jesus. Devemos sim celebrar a vida. Devemos sim compreender que não estamos aqui por um mero compromisso religioso, mas é porque Cristo vive, nele nós vivemos também, e devemos celebrá-lo. E eu fiquei muito feliz de ver que nosso período de louvor, o Espírito Santo conduziu os irmãos, o pastor Júlio, os irmãos, a nós celebrarmos a ressurreição de Cristo, confirmando a palavra. Eu louvo a Deus por isso. Mas nós precisamos ver algo muito importante que o texto está nos dizendo aqui. Versículo 8, o texto diz o seguinte: por isso, façamos a festa. Festa é celebração, concorda? Amém? Celebração. Mas a gente precisa celebrar como? Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Ou seja, para celebrar o Cristo vivo, nós precisamos abandonar o pecado. Não tem como nós celebrarmos ao Senhor, exaltarmos ao Senhor, queremos jubilar ao Senhor por esse dia, e talvez você esteja aqui porque disse que hoje se celebra a Páscoa, e na verdade o teu desejo de uma celebração religiosa está camuflando aquilo que está dentro do teu coração. Qual é o contexto? O contexto é de uma igreja problemática, não muito diferente da igreja, vou falar aqui do Brasil em nossos dias, uma igreja problemática, que mesmo recebendo a pregação do Evangelho e com toda a variedade de dons espirituais que eles receberam do Senhor e eles tinham, era composta de meninos na fé. Uma igreja problemática que ouvia a pregação do Evangelho, que recebeu de Deus todos os dons espirituais, especialmente os da língua, os da fala, mas eram meninos na fé. Meninos na fé. Esse era o contexto. Vê comigo a partir do versículo 1, por favor, capítulo 5. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Ou seja, no meio daquela igreja, tinha um camarada que estava tendo relações íntimas com
a esposa de seu pai, que não era, obviamente, a sua mãe, a mulher de seu pai, tendo intimidade com a sua madrasta. Esse era só um dos pecados na igreja em Corinto. O texto continua. E detalhe, Paulo faz questão de dizer que esse pecado é algo que não se comenta nem entre os incrédulos. Era algo tão terrível que não acontece, que não é falado nem entre os incrédulos, mas dentro da casa do Senhor estava acontecendo. Continuando o texto. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, não era apenas que havia o pecado gravíssimo, que não era falado nem entre os de fora, mas além de haver o pecado, os irmãos não se importavam que o pecado ficasse acobertado. Paulo está falando, estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal pecado. Vocês não se envergonham desse pecado não estar sendo confrontado. Vocês deixam para lá. Vocês aceitam. Vocês são coniventes. Vocês acobertam. É isso que Paulo está falando. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, ou seja, eu estou dando uma ordem, mas eu quero a concordância de vocês nessa ordem que eu estou dando, é o que ele está dizendo. Com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ele está fazendo não por autorrecriação, mas está fazendo no Senhor. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, que ele fosse excluído da comunhão, para que fora da comunhão do corpo, ele pudesse, sendo alvo dos ataques de Satanás, ele pudesse estar caindo na real, caindo a ficha, caindo em si e se arrependendo do seu pecado. Verso 6. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Irmãos, quem aqui é cozinheira ou cozinheiro, Carlos, lembrei que Carlos é padeiro, panificador, confeiteiro, melhor expressão, sabe que o uso do fermento ele potencializa ali a massa. E esse fermento aqui que Paulo está dizendo, o contexto começou dizendo de uma família afligida pelo pecado em que o enteado estava tendo caso com a sua madrasta. Ele está falando do fermento do pecado. E Paulo está dizendo que aquela igreja não se importava que a coisa fosse assim, deixava acontecer, o pecado vai acontecendo, a gente finge que não está vendo e deixa para lá. Paulo está falando, vocês são soberbos por vocês acharem que não tem problema nenhum nisso. Você e eu somos soberbos quando nós achamos que não tem problema permanecer na prática do pecado. Você e eu somos orgulhosos de acharmos, porque não teve um profeta, eis que te digo, enfiou o dedo em rixe da nossa face, confrontando o nosso pecado, que o Espírito Santo não está triste comigo e com você por causa do pecado. É soberba nossa, irmãos. Acharmos que está tudo bem, continuarmos no pecado e deixar para lá, está errado. Está errado. E Paulo estava confrontando o pecado naquela igreja. Está errado. Você não pode se acomodar com o pecado, com a prática do pecado. Você e eu precisamos nos arrepender. É isso que Paulo está falando com aquela igreja. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouquinho desse fermento do pecado no meu e no teu coração faz com que todo o nosso corpo seja inclinado cada vez mais um abismo chamando outro abismo para o pecado. Você não pode aceitar, eu não posso aceitar, nós não podemos.
E não apenas na nossa vida, dentro do nosso lar também, na nossa família, especialmente os pais que têm autoridade sobre os filhos, especialmente o marido que é o pastor da sua esposa. Nós não podemos aceitar, tem que ter confronto. Da mesma forma, a esposa não pode aceitar o marido em pecado e deixar para lá, porque ele é o meu marido, ele é o pastor da minha família, eu não posso dizer que ele está em pecado. Não! Tem que confrontar em amor, mas confronta, chama a responsabilidade como serva de Deus, cheia do Espírito Santo, e confronta. Eu sou confrontado, irmãos. Eu sou confrontado. E também, especialmente aqui, no meio da congregação. O pecado não pode estar comendo solto e a gente deixar para lá, irmãos. Pecado é pecado, tem o nome que tiver, doa em nós, da forma como tiver que doer quando formos confrontados, mas é pecado, pecado tem que ser confrontado. E é isso que Paulo está falando aqui, um pouco desse fermento leveda toda a massa. E com fermento, a atitude tem que ser enérgica, não pode deixar para lá, não pode acobertar. E nós queremos acobertar o pecado na nossa vida, irmãos, e celebrarmos ao Senhor em hipocrisia. Em hipocrisia. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. E o pecado tem nome feio. É fofoca, é mentira. É o quê? É soberba, é orgulho, é fornicação, é o adultério, é o quê? Tem nome. É rebeldia, tem nome, irmãos. Dói quando fala, dói quando nós confessamos a Deus, mas é para o nosso bem. Quando nós confessamos, nós estamos concordando com o confronto que nós recebemos do Espírito Santo. E se nós, com o coração quebrantado, confessarmos nominalmente o pecado ao Senhor, nós seremos perdoados. Mas precisa ser confessado em arrependimento. Nós não podemos aceitar, irmãos. É isso que Paulo está falando, e é por isso que então ele fala, versículo 7, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Qual foi o contexto dele dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal? Qual foi o contexto? O contexto de que Jesus foi sacrificado para o perdão de nossos pecados. Logo, não permaneçam no pecado. Celebrar a Páscoa, como Cristo como nossa Páscoa, é nós lembrarmos que Ele morreu no nosso lugar. É nós lembrarmos que Ele morreu a nossa morte por causa dos nossos pecados. E se o Filho de Deus foi sacrificado naquele madeiro por mim e por tua culpa, como você e eu podemos permanecer na prática do pecado? Como você e eu podemos compactuar com a prática do pecado? Como podemos ser coniventes com o erro, irmãos? É isso que Paulo está confrontando a igreja. E aí ele diz, por isso façamos a festa, ou seja, é para celebrar. Faça a festa. O contexto aqui da festa da Páscoa, mas não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, os pães ázimos, os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ele está dizendo, olha, não é para que você não tenha nenhum contato com aquele que é incrédulo e seja praticante desses pecados. Não é isso que eu estou dizendo. Paulo está escrevendo aqui. Mas, versículo 11, agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais.
Porque tenho eu em julgar também, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aplicando para a nossa vida, nós não podemos ser coniventes, nós não podemos nos associar com o nosso lado, que se dizendo de Cristo, permanece na prática do pecado. Você não pode achar que em tais aspectos da sua vida, da sua caminhada com Cristo, você tem caminhado conforme a vontade de Deus. Em diferentes outros aspectos, você sabe que você está no pecado e você não se arrepender. Você não pode se associar com isso na sua vida. Você não pode achar que você obedece ao Senhor em alguns aspectos, em outros não. Não. E você sabe que são pecado e você não querer se arrepender. Está errado. Não pode. Não pode. É isso que ele está falando. Não pode. Não, não e não. Não pode. E aí, o que ele fala aqui, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro? Ou seja, está fora de mim, eu aponto o pecado. Está fora da congregação, da igreja, eu aponto o pecado. Mas e o pecado interno? Fica para lá? Se esquece? É disso que Paulo ele está falando, meus irmãos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e não compactuar com eles. A igreja estava acomodada com o pecado no seu meio e Paulo precisava confrontá-los a arrancar esse perigoso fermento do seu meio, porque Cristo é a nossa Páscoa. Vocês precisam se arrepender, porque Jesus foi sacrificado para exatamente dar vida a vocês e trazer perdão para os seus pecados. É isso que ele está falando. E por que Paulo falou isso, associou a importância do arrependimento e do tratar o pecado com Cristo ser o Cordeiro Pascal? Porque a Páscoa, ela vem do hebraico Pessah, que significa passagem. É a primeira festa do calendário judaico, que celebra a libertação do povo de Israel do período de escravidão no Egito. Período esse que Deus profetizou que aconteceria, inclusive com precisão de tempo, e assim foi. Hebreus, capítulo 11, verso 28, versículo da nossa meditação de hoje. Pela fé, Moisés, se referindo a Moisés, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. O que ele estava falando? José ele foi levado para o Egito, escravo, vendido pelos irmãos, foi tornado escravo, e depois ele foi acusado injustamente de fornicar com a Potifeia, foi preso, depois ele foi liberto com a interpretação do sonho, houve a fome na terra, ele é colocado como um bom administrador ali para o Egito, os irmãos dele são enviados pelo pai para buscarem comida. Nesse meio tempo ele reconhece seus irmãos, e até aquele vai e vem, fica um irmão, vai outro, traz Benjamim, como é que está o pai? Aquela coisa toda, até que numa das oportunidades ele então se revela aos irmãos, ouvindo que aqueles irmãos estavam arrependidos de terem vendido ele para aquela caravana que passava, quando eles o haviam colocado na cisterna, no poço. Ele manda trazer o pai, manda trazer toda a família, toda a parentela, a família dos irmãos. Há aquele encontro emocionante do velhinho Jacó encontrando seu menino José, o filho da sua mocidade, que ele tanto amava e achava que estava morto, porque os irmãos haviam mentido, dizendo que ele tinha sido devorado por um animal, levaram a túnica colorida, manchada com sangue de animal, e quando ele vê o filho, ele fica maravilhado.
Jacó, então, tem um encontro com o faraó, abençoa faraó, algo maravilhoso assim, um rei ímpio, incrédulo, sendo abençoado pelo servo de Deus, uma provisão, providência divina naquilo ali. Depois disso, o tempo vai passando, eles se acomodam, surge um novo rei no Egito, novo faraó, desconhece, despreza todo acontecimento, quem foi José, o grande governador do Egito. Naquela situação ali, Moisés nasce numa situação muito peculiar, em que o povo estava se multiplicando muito. O faraó tem uma brilhante ideia de matar os bebês egípcios quando nascesse. Se fosse menina, deixava viva, se fosse menino, matasse. Os pais dele, então, resolvem escondê-lo, deixá-lo quietinho, escondido por alguns meses, e até que não conseguem mais, e a mãe coloca Moisés no cesto, prepara o cesto, coloca no rio, e a irmã Miriam vai acompanhando o cesto indo. O cesto chega até a filha de Faraó, que estava se banhando, ela manda que tome o cesto, vê que tem ali um neném, identificam que era um bebê hebreu, e aí, puxa, e agora, como é que nós vamos fazer? Miriam se apresenta, olha, eu sei quem pode criar. Então, manda chamar a mãe, e a mãe cria Moisés por uma idade. Depois, Moisés maiorzinho é devolvido, então, levado de volta ao palácio, e aí, então, continua sendo criado pela filha de Faraó. Nesse processo, Moisés ele é treinado, formado, aprende tantas coisas, e chega um dado momento, determinada circunstância dele querendo, o coração dele começando a se mover, para ele libertar o seu povo da escravidão, mata um egípcio, esconde. Quando ele vai apartar dois, vou chamar de concidadãos, vou chamar assim, dois hebreus, ele é pego em flagra, descobrem, fala, olha, vai nos matar como você matou o egípcio? Ele fica desesperado, aquilo é revelado para Faraó, ele fica desesperado e foge do Egito. Vai para Midian. Midian ele passa 40 anos, casa-se com Zípora, tem os seus filhos, é formado pastor de ovelhas. Num determinado momento, Deus o chama do meio de uma sarça ardente para que ele pudesse ali receber a missão de libertar o povo. Tendo recebido essa missão de libertar o povo, Moisés recusa o chamado por algumas vezes, por 5 vezes, se eu não me engano, até que Deus se ira com ele. Ele vai, encontra-se com Arão e vão ao encontro de Faraó. Faraó se recusa a ouvi-los para que ele libertasse o povo de Israel. Então o Senhor envia as 10 pragas. Ele envia as 10 pragas, as águas em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste nos animais, as úlceras, a saraiva, os gafanhotos, as densas trevas, a morte de todos e finalmente a morte de todos os primogênitos. Quando então é instituída a primeira Páscoa? O que aconteceu nesse momento? A partir daí Deus fala o seguinte: olha, vocês vão pegar sacrificar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro ele deve ser aspergido sobre os umbrais das portas, para que durante a madrugada o anjo da morte passe por cima sobre as casas, poupando da morte o primogênito que estiver dentro dela. É isso que acontece. Então, cada família deveria pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, cuidando dele por 10 dias, e nos 4 dias finais trazê-lo para dentro de casa. Deveria tomar o cordeiro suficiente para alimentar toda a família. Se fosse um cordeiro mais rechuchudinho, era para repartir com outra família, por exemplo, 2 famílias comerem daquela mesma refeição, daquele mesmo cordeiro. A carne do cordeiro, assada no fogo, devia ser comida com pães ázimos, os ázimos aqui que Paulo faz menção em 1 Coríntios, capítulo 5, os pães sem fermento e com ervas amargas. Eu costumo dizer que era um churrasco. As ervas amargas eram mate e a carne do cordeiro assada era o churrasco na celebração da Páscoa, que não tem nada a ver com peixinho que muitos comem nessa época. E aí é interessante um paralelo, queridos. Na libertação do Egito,
Deus destronou as divindades. Números 33, versos 3 e 4 nos mostram isso. E é maravilhoso porque cada uma dessas pragas era para Deus demonstrar que Ele era o Senhor acima de cada uma das divindades que os egípcios adoravam. Números 33, versos 3 e 4. Isso na libertação do Egito. Na obra redentora da cruz, quando Cristo riscou a cédula de dívida que era contra mim e contra você, Ele despojou todo o império das trevas, expondo-os publicamente, e deles triunfou. Na libertação do povo do Egito, Deus destronou as entidades egípcias. Na nossa libertação do nosso Egito espiritual, Jesus triunfou sobre todo o império das trevas. Para os israelitas, a Páscoa era um memorial. Abra comigo o Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 12, verso 24. A partir do versículo 24, livro de Êxodo. Portanto, guardai isto por estatuto perpétuo e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Ou seja, era para ser um memorial de geração em geração. E para nós? E para os cristãos? Os cristãos devem celebrar a Páscoa da maneira como ela é celebrada, ainda parcialmente, não exatamente hoje em dia, pelos judeus. Abra comigo, por favor, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22. Lucas 22. A partir do versículo 14. Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 22, verso 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Uma pausa. A mesma celebração lá de Êxodo 12, que deveria ser replicada de geração em geração. Continuando. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si: qual deles seria o que havia de fazer isso? Vá comigo, por favor, para 1 Coríntios, capítulo 11, nosso texto tradicional, celebração da ceia do Senhor. Diz assim, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
é um memorial. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. É um memorial. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, aquilo que Jesus institui na última Páscoa dele com os discípulos, ele diz que para a sua igreja deve ser o novo memorial. Não a Páscoa em si, mas a celebração da ceia do Senhor. E nós, uma vez ao mês, agora, ultimamente, tanto pela manhã quanto à noite, no primeiro domingo, nós então celebramos a ceia do Senhor como memorial da morte do Senhor e celebração da sua vida, porque ele ressuscitou. Então, se para os israelitas a Páscoa era um memorial, para nós o memorial é a ceia do Senhor, não é a Páscoa. Na saída do povo de Israel do Egito, o cordeiro foi sacrificado para que por seu sangue sobre os umbrais o primogênito fosse poupado da morte. Em nossa saída do Egito espiritual, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado para que por seu precioso sangue vertido na cruz nós fôssemos salvos, passando da morte para a vida. Com os israelitas, a carne do cordeiro foi alimento para os fortalecer no início do êxodo, da caminhada rumo a Canaã, a terra prometida. Em Jesus, participar da carne do Cordeiro de Deus é ter a vida de Cristo em nós, fortalecendo-nos por toda a caminhada da fé até a Canaã celestial. É até que Jesus venha. Até que Jesus venha, nós renovamos a nossa aliança com Ele, participando da ceia do Senhor. Uma canção, ela traz um paralelo entre os dois sacrifícios. Gosto muito dessa canção. Diz assim: o dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado, ele vem para nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde, ele vem para nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é para sempre. Na cruz o sangue está. É sexta-feira à tarde, ele veio para nos salvar. Obrigado, Senhor. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado, morreu em nosso lugar. Sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira, ao nosso lado Deus está. Não há Deus como o nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é para sempre. Para nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão para chorar. Não há Deus como o nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez. E porque ele ressuscitou ao terceiro dia, o seu reino é para sempre. Ele vive e reina para sempre. Ele morreu naquela sexta-feira, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, você e eu hoje podemos, arrependidos dos nossos pecados, nos limparmos do velho fermento, nos abandonarmos a prática do pecado e termos a certeza de que em Cristo os nossos pecados são perdoados e nele temos vida eterna. A crucificação do Cordeiro, ela foi algo planejado, porque na parte B de Apocalipse 13, verso 8, a palavra diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim, gente? Deus já sabia que Ele queria nos salvar. Deus já sabia que providenciaria o sacrifício de Jesus para resgatar a mim e a você.
desde a fundação do mundo. A crucificação do Cordeiro, ela foi sinalizada. Quando? Quando Gênesis 3:21 diz assim: fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Por quê? Deus não admitiu, não aceitou os aventais da folha de figueira para cobrir a nudez deles por eles estarem em vergonha, mas o próprio Deus providenciou túnicas de pele de animal, sinalizando que ele mataria o cordeiro. A crucificação do cordeiro, ela foi tipificada quando, lá em Gênesis 22:13, o texto nos diz assim: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro. Carneiro é o macho da ovelha e os juvenis dele se chamam cordeiro, tá? E eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi a Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Um carneiro no lugar do filho, do sacrifício do filho Isaque. A crucificação do cordeiro, ela foi profetizada conforme está registrado lá em Isaías 53. Lê a partir do verso 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Na cruz, Jesus deu o brado de vitória: está consumado. Naquela cruz, expiando o meu e o teu pecado, naquela cruz, longe da comunhão com o Pai, e ele declara: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento que Jesus estava sendo feito maldito no meu e no teu lugar, naquele momento que os nossos pecados estavam lançados sobre Jesus, naquele momento, tendo concluído todas as coisas, Jesus clamou: está consumado. Esse está consumado, no texto original, em grego, é tetelestai. E é uma expressão que ela traz três significados básicos muito importantes. Um deles era a confirmação do pagamento de uma dívida bancária. Quando você tinha uma dívida bancária e você ia quitar essa dívida, você recebia um documento que vinha escrito tetelestai, ou seja, está pago. Isso mostrando que, quando Jesus declarou isso, ele estava dizendo: eu quitei a dívida de vocês. Jesus quitou a nossa dívida. Naquela cruz, Jesus rasgou a cédula de dívida que era contra mim e contra você, a todos aqueles que nele depositam a sua fé, que creem que ele é o Filho de Deus enviado para a nossa salvação, que confiam nele como seu Salvador e com ele se compromete a obedecer os seus ensinamentos. Para esses, o Senhor Jesus rasgou a cédula de dívida lá na cruz. O segundo significado é um registro em escritura de compra de um imóvel. Quando alguém comprava um imóvel, e é maravilhoso você ler, especialmente o Antigo Testamento, as compras dos imóveis, aí falando das escrituras, tinha todo um rito ali legal. E na escritura, quando alguém entregava a propriedade, vinha também escrito tetelestai, ou seja, Jesus nos adquiriu como propriedade para Deus, com um precioso sangue. O Senhor Jesus resgatou a mim e a você de volta para o Pai, porque Jesus verteu o seu precioso sangue. Hoje você e eu não nos pertencemos mais, mas nós somos propriedade exclusiva de Deus. E a prova disso é que Ele enviou o Espírito Santo habitando em nós, e o Espírito Santo no meio do teu coração testifica que você e eu somos filhos de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Terceiro significado: quando um pai pedia ao filho para fazer uma tarefa, principalmente hoje em dia, né? Tem muito do filho: pai, não vou fazer não.
Ah, mãe, agora não. Tem muito disso, infelizmente. Muitos fazem assim. Eu já fui assim muitas vezes. Mas, considerando aquele filho obediente, que mesmo que não vá de imediato, depois vai, quando ele voltava, era a declaração do filho, retornando com uma tarefa completada. Pai, tetelestai, completei a tarefa. Ou seja, Jesus cumpriu a tarefa dada pelo Pai para salvar a mim e a você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio, e quando ele bradou naquela cruz, tetelestai, ele, claro, não bradou necessariamente aquela expressão, mas no grego significa isso. Ele estava dizendo: Pai, cumpri a tarefa. Cumpri a tarefa que o Senhor me enviou. Na nossa vida, há quintas-feiras de muita agonia, porque o texto que nós lemos da instituição da ceia do Senhor, na última Páscoa, Jesus ele sai dali, eles finalizam aquela celebração cantando um hino, um louvor. Jesus vai para o jardim de Getsemane. No Getsemane, Jesus entra numa agonia profunda, e por 3 vezes ele ora ao Pai, pedindo que, se fosse possível, o Pai afastasse dele aquele cálice, mas que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade de Deus. Era uma quinta-feira. Existem quintas-feiras na nossa vida, na nossa caminhada, não quinta-feira, dia da semana, mas quinta-feiras simbólicas, espirituais, em que você e eu estamos em profunda agonia com as diferentes aflições do mundo. Acontece. Tem dia que a gente não está bem. Jesus esteve em profunda agonia. Tem dia que você e eu também estamos em agonia. E não dá para ser hipócrita, irmãos. Ah, mas você sofreu essa agonia. Sim, irmãos, nós sofremos agonias. Passamos momentos difíceis que nos afligem, apertam o nosso coração. E achar que você e eu somos super crentes, irmãos, para quê? Para que, se nós podemos lançar essa agonia aos pés do Senhor? Para que guardá-la comigo e com você, se nós podemos entregar aos pés do Senhor e clamar que o Senhor trate a mim e a você? Existem essas quintas-feiras nas nossas vidas. Existem sextas-feiras de morte, quando o Senhor foi crucificado, de fato, parecendo que tudo está perdido, já acabou, que não tem mais jeito. Quantas vezes situações que nós passamos e nós imaginamos que não tem mais jeito, seja uma enfermidade, seja uma situação na família, um problema no casamento, seja uma questão no nosso trabalho, seja uma questão no convívio com os irmãos, seja a questão que for, o perigo que for. Às vezes existem situações na nossa vida que parece que aquilo que era tão real em mim e você morreu, está morrendo, e que não há nenhuma esperança. Existem sábados que são silenciosos, parece que realmente, de fato, está tudo morto, está num silêncio profundo. Mas só que aí, irmãos, o domingo vem, irmãos. O domingo vem. Quinta-feira Jesus estava em profunda agonia, sexta-feira ele foi morto, o sábado foi de silêncio, mas no terceiro dia, no domingo, Jesus ressuscitou, e porque Jesus ressuscitou, você e eu temos a esperança que nele nós também ressuscitaremos, e nele nós temos vida eterna. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E esse é o ponto, porque abra 1 Coríntios capítulo 15, esse é o ponto, queridos, capítulo 15, 1 Coríntios, verso 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, o nosso Cordeiro Pascal, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Uma pausa. A mesma palavra que nos mostra que Jesus é o Cordeiro Pascal é a mesma palavra que diz, que afirma que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Está escrito, está registrado. Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a nossa fé, ela está baseada exatamente nisso, de que Jesus ressuscitou, num fato histórico. Existem crenças que são baseadas em mitologias, em suposições, e algo assim criado, mas a ressurreição de Jesus é algo histórico que pode ser comprovado historicamente. O texto continua aqui, por exemplo, vamos ficar só na palavra, sem usar os dados históricos. Olha o que o texto diz, versículo 5. E que foi visto por Cefas, Pedrão, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como ao nascido fora de tempo. Foi muita gente que viu Jesus ressuscitado, irmãos. E nós sabemos pela tradição que quase todos os apóstolos morreram martirizados. Os apóstolos seriam loucos de morrer por uma mentira? Eles não seriam loucos de morrer por algo que de fato eles não crescem que era verdade. E eles sabiam, eles viram Jesus, eles tocaram a Jesus. Jesus, por exemplo, quando ressuscitou, apareceu, depois as mulheres tinham avisado, eles não creram. Aí os discípulos no caminho de Emaús avisaram, eles não creram. Aí Jesus estava tudo fechado, Jesus aparece. Vem cá, toca aqui na minha mão, toca em mim. Um espírito pode ter carne, pode ter... Vem cá, tem alguma coisa de comer? Me dá aí, comeu mel e peixe. Para mostrar que ele tinha de fato ressuscitado. Eles sabiam, eles tinham essa comprovação, não apenas eles, mas depois mais de 500 irmãos. Muita gente viu Jesus ressuscitado. E isso é comprovado, inclusive, com dados históricos. Avança, por favor, para o versículo 14. E aí, irmãos, por que essa é a base da nossa fé? Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Se Jesus não ressuscitou, irmãos, nós estamos fazendo aqui o que pregando o Evangelho? Aqui, nas ruas, em qualquer lugar. Nós estamos aqui reunidos em nome dele, por quê? Se ele não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Avança para o verso 19, por favor. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Jesus ressuscitou, igreja. E é por isso que nós podemos e devemos celebrar. Cristo vive, para sempre está vivo. Assim como Cristo, a nossa Páscoa, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está para sempre, nós também nele ressuscitaremos. O amor de Deus venceu a morte. Podemos nos alegrar
com o triunfo de Jesus sobre a morte e com a vida eterna que nós temos nele. Isso é motivo de alegria, irmãos. É claro que quando nós pensamos assim, quanto Jesus sofreu, isso nos aflige. Amém, ok. Pensar no nosso pecado nos entristece, mas saber que Ele ressuscitou e por causa disso nós temos vida eterna, irmãos, isso precisa ser motivo de grande alegria para mim e para você. Antes, Deus esteve conosco, vindo do céu e se fazendo homem, o Deus que se fez homem. Depois, Deus foi por nós, nos reconciliando consigo mesmo, entregando-se na cruz. Agora, Deus está em nós e nós estamos nele, porque Jesus ressuscitou. Nós estamos nele e ele habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Com o Cordeiro, nós temos perdão de pecados. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com o Cordeiro, nós fomos comprados de volta para Deus. Apocalipse 5, versos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Com o Cordeiro, nós fomos resgatados do nosso antigo viver. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Em Jesus é novidade de vida, irmãos. Com o Cordeiro, nós não podemos temer os acontecimentos finais dos últimos dias. Apocalipse 5, versos 5 a 7. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Só uma pausa. Esse é basicamente o único versículo que fala que ele é o leão da tribo de Judá, mas quantos louvores não produz, quanto não nos alegra em saber que ele é o leão da tribo de Judá, por causa de um versículo. A raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. O que estava acontecendo? Havia o livro selado com seus 7 selos, e somente o Cordeiro é digno de abrir selo a selo, tomar o livro e abrir o selo. Ou seja, com as aberturas dos selos, nós vemos o início dos acontecimentos finais antecedendo o retorno de Cristo. Vemos acontecimentos finais, inclusive da grande tribulação, a grande perseguição, por meio da qual a igreja será extremamente perseguida em toda a terra. Só que quem é que abre os selos permitindo que cada uma dessas coisas aconteçam? Jesus. Se é Jesus que desencadeia os acontecimentos finais, por que a gente vai temer? Se foi Jesus que vai voltar para nos buscar, que iniciou esses eventos, nós podemos descansar no Cordeiro e não temer. Com o Cordeiro, nós não tememos também o governo mundial. Apocalipse 17, 12 a 14. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, o anticristo. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Os governos das nações e das coligações de nações vão entregar o governo ao anticristo. Estes combaterão contra o Cordeiro,
e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E ponto, irmãos. A vitória já está garantida, não precisa temer o governo mundial. Descansa teu coração. Com o Cordeiro, nós vencemos a batalha espiritual. Apocalipse 12, versos 10 e 11. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e ele os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Como é que nós vencemos Satanás e os seus demônios? Pelo sangue vertido naquele madeiro, pelo sangue derramado pelo Cordeiro. Com o Cordeiro, nós descansamos no cuidado de Deus. Apocalipse 7, verso 17. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Ah, irmãos, vai ter um dia que lá na glória, o bom pastor vai estar continuando a pastorear a mim e a você, nos guiando às fontes vivas das águas. No momento que toda tristeza, toda lágrima, toda dor, o Senhor vai tirar de mim e de você. Descansa o teu coração. Seja hoje pastoreado pelo bom pastor, que lá na glória, na eternidade, nós continuaremos sendo pastoreados por ele. Com o Cordeiro, nós estamos unidos a Cristo. Apocalipse 19, 6 a 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E qual é a noiva do Cordeiro, irmãos? Somos nós. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Além de nós sermos a noiva do Cordeiro, nós somos convidados a essas bodas, e ser convidados para as bodas é algo de extrema intimidade, de comunhão. Com o Cordeiro, nós estamos unidos a Ele. E também, com o Cordeiro, nós somos livres da ira vindoura. Apocalipse 6, versos 15 a 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Com o Cordeiro, nós temos vida eterna com Deus. Apocalipse 22, versos 1 a 4. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Porque o Cordeiro morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, você e eu
temos vida eterna com Deus. Mas como nós podemos celebrar Cristo, a nossa Páscoa? Capítulo 5 de 1 Coríntios, versos 7 e 8, texto inicial. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Como nós celebramos a Cristo, a nossa Páscoa? Tratando o problema do pecado, irmãos. Não tem como celebrar a Cristo na prática do pecado. Não tem como nós jubilarmos porque Jesus vivo está para sempre, se nós ainda não resolvemos o nosso problema com Deus. Não adianta celebrar a Páscoa reunido com a família, como tradicionalmente muitos fazem, se nem a vida ao Senhor Jesus entregaram. Não adianta celebrar a Páscoa se nós de verdade não entregamos ainda a nossa vida a Deus, se nós de verdade ainda não nos convertemos a Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo. No capítulo 6 dessa mesma carta, a partir do versículo 9, olha o que a Bíblia diz. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa é a realidade, irmãos. Prática homossexual, quem está na prática homossexual não vai herdar o reino de Deus. Idolatria, quem é idólatra não vai herdar o reino de Deus. E às vezes nós achamos que idolatria são só termos imagens. Mas e aquilo que ocupa o teu coração no lugar de destaque que deveria ser só de Cristo? Isso é idolatria. A palavra nos mostra que adúltero não herdará o reino de Deus. E tem muito homem casado olhando para a mulher na rua. Isso é adultério. Tem muita mulher casada olhando para homem na rua. Isso é adultério. Adúltero não herdará o reino de Deus. Está na Bíblia, irmãos. Tem muita gente que no seu trabalho, por exemplo, pega algumas folhas de papel, clips e por aí vai. Isso é roubo. E você não está nem aí para isso. Ladrão não herda o reino de Deus. Está na Bíblia. Muitos são avarentos, são assim, são mão fechada, não contribuem com nada, com ninguém, não contribuem na casa do Senhor, não ofertam, não se preocupam em serem generosos na obra, no sustento missionário, nas despesas com as cestas básicas que a igreja compra para ajudar os irmãos. Avarento não herda o reino de Deus. Está na Bíblia, irmãos. Você está lendo aqui comigo. Nem os bêbados. Tem gente que está na igreja, mas ainda está pegado com os negocinhos aí que entorpecem. Não entra no reino de Deus. Nem os maldizentes. Muitos falam mal dos outros pelas costas e acham que é normal, com a desculpa aqui dizendo: estou te contando para você orar comigo por aquele problema que eu fiquei sabendo do fulano. Isso é fofoca. Fofoqueiro vai para o inferno. Está na Bíblia, irmão. Você leu comigo? Maldizente não herdará o reino de Deus? Está na Bíblia. Se você não se importa em falar mal das pessoas, está precisando se converter. Não herdarão o reino de Deus. Mas o versículo 11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Se você se arrepender com sinceridade no seu coração, crendo que Jesus é o Filho de Deus enviado para a sua salvação,
confiar nele totalmente para a sua salvação e decidir a você tomar uma atitude de se render de verdade a Jesus, se comprometendo a viver a sua palavra, aí sim você pode celebrar o Cordeiro Pascual. Eu quero convidar você a orar comigo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Senhor amado, queremos te dar graças pela tua santa e poderosa palavra. Pai, nós sabemos que é motivo de grande alegria, de celebração, jubilarmos, porque Jesus veio enviado para a nossa salvação, porque o Cordeiro Pascal foi sacrificado por nós e ao terceiro dia ele ressuscitou. Podemos e devemos nos alegrar por tudo isso, Senhor. E o memorial disso é nós celebrarmos a ceia do Senhor. Mas, Pai, se nós não importamos com a prática do nosso pecado, se nós só olhamos para os outros e esquecemos de olhar para dentro de nós, não temos condições de celebrarmos essa festa, Pai. Não há como celebrarmos a Jesus se nós ainda não de verdade nos arrependemos de todos os nossos pecados. Se nós temos consciência de pecados e não nos importamos em continuar neles. Se muitas vezes nós nem clamamos a Ti pedindo o Teu socorro, Pai. Se não clamamos a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, não há como. E o destino é a perdição eterna. Por isso eu rogo a Ti, Senhor, como o Senhor ecoou no coração daquela criança, Pai, que eu li o testemunho. Pai, convence do pecado, da justiça e do juízo. E converta a Ti, Pai, a cada um de nós. Nos ajuda a nós nos voltarmos completamente a Ti, arrependidos, Senhor. A nos purificarmos de todo o pecado, Pai, e decidirmos de verdade aplicarmos a nossa fé em Cristo Jesus, porque nele nós temos motivos de muita alegria, de muito júbilo, se nós nos rendermos a Ele, porque Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, e porque Ele vivo está para sempre, nós temos a certeza que se nele estivermos, para sempre nós viveremos. Ajuda-nos a compreendermos essa palavra, a que ela fique selada em nosso coração, implantada em nosso interior, para que nós a vivamos, ó Pai. Nós oramos gratos a Ti. Ajuda, Senhor, a cada um de nós compreender aquilo que na minha limitação eu não consegui compartilhar com cada um, Pai, mas que Teu Espírito continue falando poderosamente a cada um de nós. Oramos no nome do nosso Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador para sempre.